Se você está buscando investir em fundo imobiliário, é muito importante que você saiba avaliar a qualidade desse fundo. Eu diria que essa avaliação é muito mais importante até do que você avaliar só os indicadores fundamentalistas. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma análise qualitativa, ou seja, a gente mensurar a qualidade de um fundo imobiliário de tijolo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Timóteo Tonucci. Como eu disse, hoje nós vamos aprender a fazer uma análise qualitativa, tá? Nós vamos usar um checklist para isso, um checklist que vai estar numa planilha. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, primeiro link aqui na descrição, tá bom? Baixa a tela aí, clica no primeiro link, faz o download e seja feliz. No vídeo passado, se você assistiu, você percebeu que a nossa análise vai ser dividida em 5 partes. A primeira, então, é a gente fazer um levantamento, digamos assim, no máximo de informações possíveis. A segunda é a gente visitar os imóveis para ter uma percepção de qualidade e localização. E a terceira é essa análise qualitativa. Nessa planilha eu também incluí aquelas perguntinhas que eu sempre faço para excluir os fundos ruins. Então eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador como que vocês vão fazer para preencher essa planilha, certo? Bom, o primeiro passo então, galera, é nós respondermos essas 5 perguntinhas. A primeira é: o fundo possui mais de um imóvel? Como eu estou usando de base o KNRI, e nós vimos que sim, ele possui 20 imóveis. O fundo possui mais de um inquilino? Sim, 95 eu diria. O fundo possui rendimentos constantes? Sim, nada fora do normal. A taxa de administração está dentro da média de 0 a 3% ao ano? Sim, a taxa é 1,25%. A taxa de performance faz sentido? Sim, não existe taxa de performance no KNRI. Então, o nosso querido KNRI recebeu uma nota 10. Então, agora sim, eu vou levar esse fundo adiante para o próximo passo da análise, que é fazer a análise qualitativa. Esse é o nosso checklist. Esse checklist vocês vão preencher conforme essa explicação. Então presta bastante atenção. Vamos lá. Essas são as perguntas que nós temos que responder, certo? Aqui é o peso de cada pergunta. Você tem total liberdade para mexer no peso. Caso você ache que é muito mais importante, por exemplo, que os imóveis sejam versáteis, você pode dar uma pontuação melhor, você pode diminuir a pontuação, enfim, você pode usar essa planilha. Você pode até inclusive mudar as perguntas e querer, se você quiser inserir outras perguntas, fique à vontade, tá? Você só não pode comercializar essa planilha, que se eu descobrir, você vai preso. Brincadeira. Então nós vamos responder aqui preenchendo o checkbox, certo? É importante que você preencha somente um checkbox em cada pergunta, tá? E aí você vai responder de horrível até top das galáxias. Depois de horrível é ruinzinho, depois de ruinzinho é mais ou menos, depois de mais ou menos é bonzinho e depois top das galáxias. Então eu vou preencher junto com vocês e vou te mostrar como que você faz para avaliar cada uma dessas questões, tá? Primeiro aqui é a localização dos imóveis. Ele tem imóveis bem localizados? Como que a gente faz para avaliar essa localização? Bom, você vai precisar verificar quais são os imóveis que esse fundo imobiliário que você está analisando possui e o endereço dele, tá? Qual que é o tipo do imóvel e aonde que ele está localizado. A gente já fez isso no vídeo passado e eu vou usar esse CD aqui de exemplo para que vocês entendam mais ou menos como que vocês podem estar fazendo. Eu não sou nenhum profissional, mas a gente consegue ter uma noção de localização, tá? Esse aqui é um centro de distribuição. Ele fica localizado em Jundiaí, que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Jundiaí está entre Campinas e São Paulo. Então, para mim, é uma localização maravilhosa. E se já não bastasse, né, ser um centro de distribuição no meio ali das duas maiores cidades, digamos assim, do estado de São Paulo, ele fica na beira da rodovia Anhanguera. Essa aqui, tá vendo aqui? É a rodovia Anhanguera. A rodovia Anhanguera é essa daqui, ó. Essa daqui.
a SP050, que dá acesso a diversas cidades metropolitanas da região de Campinas e São Paulo. Então, no meu ponto de vista, essa localização desse fundo é maravilhosa, né? Porque é um centro de distribuição. Então, se eu trabalho vendendo paçoquinha e tenho ali um galpão, eu tenho como distribuir para São Paulo e região e Campinas e região. Então, para mim é uma ótima localização, tá? É lógico que se você for levar em consideração que esse fundo tem 20 imóveis, nós precisamos avaliar cada um dos imóveis para responder essa pergunta. Mas para que a gente ganhe tempo, eu vou responder baseado somente nesse imóvel. Então sim, ele é top das galáxias aqui em questão de localização. A segunda pergunta é, ele tem um bom gestor? Como que a gente faz para avaliar se é um bom gestor ou um péssimo gestor? Bom, eu diria que a gente precisa olhar 3 coisas. Primeiro é a relação entre gestor e investidor. Vocês viram no vídeo passado, se vocês assistiram todo o vídeo, que no finalzinho do vídeo eu faço até um comentário sobre a Quinia, que ela possui um site de RI bastante completo e interessante. No meu ponto de vista, o relacionamento que a Quinia faz com os investidores é maravilhoso, tá? Então, em um dos quesitos, como eu já avaliei, sim, a Quinia possui um bom relacionamento com os seus cotistas. A segunda questão é avaliar a vacância histórica. E a terceira é a gente avaliar os rendimentos históricos. Bom, como eu já respondi aqui que os rendimentos eles são constantes, não possuem muita oscilação e tal, então a Quinia passou em 2 das perguntas sobre ser um bom gestor ou não, tá? E a terceira é a gente olhar a vacância. Lembra que eu baixei no vídeo passado, se você assistiu? Se você não assistiu, é muito importante que você assista para você entender que isso aqui está sendo um passo a passo, tá? A gente baixou uma planilha de fundamentos e nessa planilha, aqui na carteira imobiliária, a gente tem um histórico de vacância. Eu já estava até dando uma olhada, inclusive estava até selecionado ali. A vacância física, se a gente pegar aqui e for fazer uma média, é 2,2%. E no meu ponto de vista é uma vacância muito baixa. Imagina que você tem um prédio com 100 apartamentos e desses 100 apartamentos, 97,5, digamos assim, estão alugados. 2,5 não. Então, no meu ponto de vista, é uma vacância baixa, tá? Então, respondendo a pergunta, sim, possui um bom gestor. A terceira pergunta é, os imóveis são novos? Estão em boas condições? Eu já dei uma olhada aqui em alguns deles e sim, a maioria dos imóveis são novos, tá? E estão em boas condições. Olha que edifício maravilhoso. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem rapidinho. Então a gente percebe que a Quinia tem um certo padrão, digamos assim, de imóveis, tá? Eu não vou mostrar todos para vocês porque são 20 imóveis, tá? Então são imóveis de alto padrão, imóveis legais, são bons e aparentemente estão em boas condições, tá? Eu já andei dando uma olhada em alguns aqui. Aqui é legal que tem como você fazer um tour virtual que eu mostrei no vídeo passado, para a gente conhecer por dentro o imóvel. É bem legal isso, bem legal mesmo, mas vamos ganhar tempo, né? Então sim, eles estão em boas condições e são novos, tá? Tem baixa vacância histórica? Bom, a gente acabou de ver e sim, o fundo possui uma baixa vacância histórica. Eu quero fazer referência para vocês aqui, eu quero fazer um adendo para vocês de que existe a vacância física e a vacância financeira, tá? A vacância física é ocupação mesmo, tá? Físico. Então, se tem, por exemplo, 3% de vacância, significa que 3% da capacidade de locação não está preenchida, tá? A vacância financeira é o percentual de diferença do aluguel que a Quinia cobra para a região em que aquele imóvel está localizado, tá? Então, só para que vocês entendam, imagina que a média de aluguel aí na sua cidade é R$1.000 e aí de repente o seu vizinho aluga a casa
por R$ 900. Então a vacância financeira dele é de 10%. Então, historicamente, sim, a Quínia possui, a Quínia não, KNR11 possui uma baixa vacância histórica. A próxima pergunta ela pode ser um pouquinho mais difícil de responder, que é sobre os inquilinos, tá? Os inquilinos são bons? Como que eu faço para avaliar se o inquilino é bom? Bom, independente se é o seu José ou se é a Nestlé que está alugando o imóvel do fundo imobiliário, o que interessa para a gente, no fim das contas, é se eles estão pagando aluguel ou não, né? Então, acho que, no meu ponto de vista, o que mais interessa é se está pagando aluguel ou não, independente de quem está alugando. Então, a gente vai tentar achar aqui nos relatórios se possui alguma inadimplência e qual que é a taxa de inadimplência. Eu já baixei aqui um informe trimestral do KNR11 e aqui a gente tem o percentual de inadimplência a partir de 90 dias de atraso. E a gente percebe que aqui está separado por imóvel, tá? Bom, o primeiro 0,54%, 9,82%. Mas é só esse, o resto é tudo zero. Então, assim, a gente percebe que, poxa, não está tendo inadimplência aí acumulada por mais de 90 dias. Então, pode ser que, exceto esses 9%, né, que é quase 10%, digamos assim. Então, a gente pode concluir que os inquilinos são bons. Então, vou preencher aqui, sim, são bons. Bom, a próxima pergunta é, ele tem uma boa diversificação interna? Isso não é muito difícil de responder, a gente só precisa se atentar ao seguinte, ele possui bastante imóveis que são versáteis. O que é um imóvel versátil? É que ele pode ser usado para mais de uma coisa, né? Além disso, ele tem imóveis em várias localidades, ele possui vários inquilinos nesses imóveis. Então é isso que a gente precisa responder. No caso do KNR11, como a gente já viu que ele só possui lajes corporativas, que são escritórios, e galpões logísticos, que são centros de distribuição, não são imóveis tão versáteis, né? Não são imóveis que dá para usar tanto para uma agência bancária quanto para uma loja, ou não. Ou é LCD, ou é algo voltado para a indústria, ou é escritório, certo? Então não possui uma versatilidade, digamos assim. Porém, ele possui vários imóveis, vários inquilinos em várias localidades. Então aqui nesse caso eu vou dizer que ele é bonzinho, né? Por conta dos imóveis não serem tão versáteis assim. O fundo tem um bom histórico de proventos. A gente pode consultar isso no site fis.com.br, né? Aqui eu já deixei aberto para facilitar, mas vocês podem pesquisar o fundo imobiliário aqui, como é também no Funds Explorer, tá? A gente percebe que o percentual de pagamento ali é mais ou menos 0,6, 0,7, 0,6 alguma coisa. Então poderia ser melhor, mas eu acredito que não fica muito para trás não, tá? Nós estamos numa época de taxa de juros a 13,75, então pode dar uma impressão que os fundos imobiliários, o fundo KNR11 não está pagando legal. Mas se nós formos levar em consideração que em 2020 ou 2021, se eu não me engano, a taxa Selic chegou a 2% ao ano, é uma belezura, está pagando 0,7 ao mês, tá? Então eu vou responder aqui que é bonzinho, porque poderia ser melhor. A próxima pergunta, então, que nós temos que responder é: o fundo apresenta características de perpetuidade? É uma palavra difícil, mas isso significa o seguinte: esse fundo apresenta características de geração de renda por um longo período. Você acha que a modalidade de imóveis que esse fundo investe vai ter demanda nos próximos anos, sei lá, próximos 10 anos, 15 anos? Então a gente precisa sempre estar analisando essa característica de perpetuidade. Por exemplo, a gente percebe que ele investe em galpões logísticos e lajes corporativas, que são escritórios, tá? O que ameaça esse fundo nessa relação de perpetuidade aí? Bom, eu acho que não tem nada que ameace os centros de distribuição, pelo menos dos próximos 10 anos aí, a não ser que crie
trilha de trem para tudo quanto é lado, mas o que abastece o nosso país são os caminhões, certo? Agora, por outro lado, os escritórios podem vir a deixar de existir daqui a uns anos, né? Quem sabe o home office não tome conta aí desse mercado de escritório, né? É muito mais cômodo para uma empresa em relação a custos deixar o funcionário trabalhar em casa. Então, pode ser que no futuro não muito distante esses escritórios venham a ter menos demanda, né? Então, de certa forma, ele apresenta sim alguma característica de perpetuidade, mas eu vou dizer aqui mais ou menos, tá bom? Mais ou menos. E por último, uma pergunta que é mais fácil de responder, é que os imóveis eles são versáteis, eles podem ser utilizados por vários tipos de empresa. Por exemplo, eles podem ser utilizados por agências bancárias, prestadoras de serviço de telemarketing, escritórios, lojas, indústria, enfim. Como eu já comentei quando estava falando ali da diversificação interna, os imóveis desse fundo imobiliário, KNR11, eles não são tão versáteis assim, né? Eles são um pouco engessados, né? Para um determinado público. Então eu vou responder aqui mais ou menos também, tá? Então, após a gente terminar de responder todas essas questões, a gente percebe a planilha calcula uma pontuação. Tem até uma observação aqui que a pontuação máxima é 12, mas 10.25 para mim é agradável, tá bom? É muito difícil a gente chegar aí a essa pontuação máxima de 12, tá bom? Então esse é o nosso checklist. Foi um videozinho um pouco mais rápido, um pouco mais direto ao assunto. E no próximo vídeo, então, nós vamos adentrar a análise dos indicadores fundamentalistas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você faça bom uso dessa planilha. E se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma dessas perguntas, se eu esqueci alguma coisa, eu deixei meio vago o assunto, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou e quiser comentar também, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que gosta de investimentos e queira aprender a investir em fundos imobiliários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.